Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre função modular. Antes de falarmos sobre função modular, precisamos conversar sobre o módulo de um número real. E qual é a definição? Dado um número real x, chama-se módulo ou valor absoluto de x e se indica por módulo de x o número real não negativo tal que módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a zero, ou seja, o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número, ou o módulo de x é igual a menos x se x é menor que zero, ou seja, o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Professor, não entendi nada sobre a definição matemática. Eu prefiro entender que módulo de positivo é o número positivo, que módulo de zero é o zero e que o módulo de um número negativo é um número positivo. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é importante você observar e entender a definição matemática, porque nós iremos utilizar essa definição matemática em função modular, tá? Então, observe que o módulo de x será igual a x se esse x for maior ou igual a zero. Ou seja, o resultado de um módulo de um número é o próprio número se esse número for maior ou igual a zero. Podemos dar vários exemplos aqui, né? Vou colocar um aqui, ó. Vamos supor que eu tenha módulo de 3. Por que o módulo de 3 é o próprio número 3? Moleza. Porque esse 3, ó, ele é maior ou igual a zero. Quando isso acontece, o módulo do número é igual ao próprio número. Beleza? Ah, professor, mas eu quero que você fale sobre módulo de zero. Quanto vale o módulo de zero? Zero. Por quê? Simples. O módulo de um número será o próprio número quando esse número for maior ou igual a zero. Beleza? Agora as coisas mudam quando acontece isso aqui, ó, que é o que muitos não entendem, tá? Módulo de x é igual a menos o x se o x for menor que zero. O que incomoda muita gente é esse pedacinho aqui, ó. E eu vou mostrar para você como é que funciona esse pedacinho, tá? Vou dar alguns exemplos aqui embaixo para desenvolver com você. Vamos supor que nós tenhamos que calcular um módulo de menos 3. O que está acontecendo? O menos 3 é um número negativo, não é? Beleza. Então, o que nós sabemos? Quando você tem um número negativo, o módulo desse número será o oposto dele. Tá vendo? O módulo do número que está dentro do módulo acaba se transformando no oposto dele. Ou seja, supondo que esse menos 3 seja o nosso x, o que vai acontecer com o módulo de x quando eu tenho um número negativo, né? Quando eu tenho x sendo menor que zero? Ele se transforma no oposto desse número, ou seja, no oposto de x. Então, seria menos x, que é a mesma coisa que menos 3. E quando eu faço menos com menos dá mais, menos 3, o resultado é 3. Por isso que nós dizemos que o módulo de um número real negativo é o oposto desse número, ou seja, é um número positivo. Beleza? Dessa forma, podemos dizer também o seguinte: vamos supor que nós tenhamos o módulo de menos 5 para calcular. O menos 5 está aqui, ó, é um número menor que zero. Então, se eu quero calcular o módulo desse número, e esse número é menor que zero, o resultado desse módulo será o oposto desse número. O oposto do menos 5, menos com menos dá mais, é o próprio 5.
Beleza? Por isso que módulo de menos 5 é igual a 5. Viu como é que era fácil entender essa propriedade, essa definição? É muito tranquila, né? O módulo de um número, ele será o próprio número quando esse número for maior ou igual a zero, ou o módulo de um número será o oposto dele quando esse número for menor que zero. Beleza? Professor, então vamos ver se eu sei aqui, então, conseguir aprender legal. Módulo de 10 é igual a 10. Módulo de 30 é igual a 30. Módulo de 0 é igual a 0. Módulo de menos 10 é o oposto, então é 10. Módulo de menos 100 é o oposto, então é 100. Beleza? Só que aí nós usamos a propriedade matemática para poder entender essa sistemática, tá? Agora sim, já entendendo essa sistemática, vamos falar um pouco sobre função modular, tá? É a função que provavelmente mais preocupa o aluno, né, no seu entendimento. Temos outras funções também que são um pouco mais complicadas, mas a função modular costuma gerar uma certa dúvida. Eu estou aqui para tirar essas dúvidas com você, tá? Chama-se função modular a função f de reais em reais, ou seja, o domínio é reais e o contradomínio também é reais, dada pela lei f de x é igual a módulo de x. Neste caso, a função f associa cada número real x ao seu módulo, ou valor absoluto, tá? O que nós vamos fazer para construir essa função f de x é igual a módulo de x? A gente vai usar a nossa definição de módulo, né? Até porque, temos um módulo de um número, né? Então, você sabe que o módulo de um número, ele é positivo, é igual a ele mesmo, né? Vou até melhorar a definição. O módulo de um número é o próprio número quando esse número é maior ou igual a zero. Ou o oposto desse número, né? Quando o número for menor que zero. Beleza? Então, se nós temos essa função aqui para construir, a princípio, eu vou escrever isso aqui, f de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou vai ser menos x se o x for menor que zero. Beleza? Até porque na minha função modular estamos falando do módulo de x. Então, o módulo de x, ele é o x se o x for maior ou igual a zero, ou ele é o menos x se o x for menor que zero, né? Acabamos de ver isso na definição do módulo de um número real. Beleza? E a partir daí, nós vamos começar a construir o gráfico, né, dessa função modular. E como é que funciona a construção do gráfico dessa função modular? Primeiro passo, nós vamos construir o gráfico da função f de x é igual a x, ou seja, vamos construir o gráfico desse primeiro pedaço da minha propriedade, né, da minha definição. Então, para tanto, vamos usar valores de x maiores ou iguais a zero. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, x, e aqui do outro lado y, que é a mesma coisa que f de x, e nós vamos, para construir esse gráfico, atribuir valores para x maiores ou iguais a zero. Por exemplo, vou colocar o x sendo 2, 1 e 0. Beleza? Eu estou construindo aqui, por enquanto, esse gráfico, que é f de x é igual a x. Beleza? O que vai acontecer? F de x é a mesma coisa que y. Aí nós teremos y é igual a x para esse gráfico, né? Ou seja, se o x é 2, o y é igual ao x, né? Então o y também vai ser igual a 2.
Se o x for 1, o y, como é igual, vai ser 1. E se o x for 0, o y vai ser igual, então o y vai ser igual a 0. E a princípio nós teríamos aqueles 3 pares formados. Vamos fazer o seguinte, vamos logo marcar esses pares no nosso gráfico. Esse par aqui é 2 e 2, então quando x é 2. Lembrando que aqui é o eixo x, tá? O y também vale 2. Aqui é o y. Ponto de encontro entre abscissa e ordenada. Temos ali um ponto no nosso gráfico, beleza? Os outros pares são quais? Quando x é 1, o y também vale 1. Mesma coisa, ó, ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, mais um ponto ali no gráfico. E outro par, quando x é 0, o y vale 0, né? Par 0, 0, ponto na origem do gráfico. Então, a princípio, constrói-se essa reta aqui, tá? Vou dar uma melhorada. Pronto. Finge que temos ali uma reta, tá? Bom, já construímos então o f de x é igual a x. Beleza? Agora, eu vou construir para valores de x, só que menores que 0, beleza? Ou seja, vou considerar agora o f de x sendo igual ao menos x. Tudo bem? Então, estou considerando agora f de x igual a menos x. Bom, vou considerar valores de x menores que 0, então vou colocar o x sendo menos 2 e menos 1. São valores menores que 0, tá? Eu estou escolhendo aqui aleatoriamente só para poder traçar o gráfico para você observar como é que vai ser o comportamento dele, tá? Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Ou seja, acabamos criando a função agora y é igual a menos x. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer isso aqui, ó, que quando x for menos 2, o y será menos x, ou seja, o oposto de x, né? O oposto de menos 2, como menos com menos dá mais, o oposto de menos 2 é 2. Agora, considerando o x sendo menos 1, olha só o que vai acontecer. O y vai ser o oposto. Menos menos 1 dá 1. Perfeito? E agora nós vamos construir esses dois pares no gráfico. Quando x é menos 2, o y vale 2. Então, ó, quando x é menos 2, o y é 2. Beleza. E ali, ó, quando x é menos 1, o y vale 1. Beleza, já tenho 2 pontos, suficiente para poder fazer também a minha outra reta. E aí você percebe que o gráfico da função f de x é igual ao módulo de x é um v, não é isso? É um vzinho que acaba sendo formado, ó. Beleza? É um v. E é bacana você considerar esse gráfico da função f de x é igual ao módulo de x até mesmo como uma referência para você, para que você possa, com tranquilidade, calcular, na verdade, construir o gráfico de uma função modular, trabalhando o conceito de translação, né? O que acaba se tornando uma dificuldade para muitos alunos. E eu vou demonstrar como funcionam essas translações e esses outros gráficos daqui a pouquinho para você. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta com mais informação.